Eu queria saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma pequena reflexão, uma pequena meditação acerca de um assunto que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 14, do versículo 30, que diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Para começar este assunto, eu vou me deter apenas na primeira parte do versículo, que diz: o coração com saúde é a vida da carne. Meditando neste versículo, a gente pode perceber que a Bíblia fala sobre um coração saudável. E isso nos faz pensar o que a Bíblia está querendo dizer com um coração saudável. A Bíblia, ela tem características, quando fala do coração, que nos mostra como é que o crente pode manter o seu coração saudável e deve manter o seu coração saudável. Em primeiro lugar, cada cristão precisa meditar nas Escrituras, aprender o que a Bíblia diz a respeito do seu modo de vida. E o cristão precisa também entender o que Deus fala a respeito do nosso coração. E por que em Provérbio diz que o coração com saúde é a vida da carne? Nós sabemos que muitos sentimentos que assolam o coração de cada um de nós pode nos adoecer espiritualmente e muitas das vezes, em alguns casos, não estou dizendo todos os casos, não generalizando, ele pode também adoecer o corpo. Então a gente pode entender um pouco, a princípio, do que Deus está querendo falar aqui nessa primeira parte do versículo: o coração com saúde é a vida da carne. Podemos entender que um coração cheio de rancor, cheio de ressentimento, um coração cheio de raiva, de ira, um coração que nutre muito ressentimento de alguém por alguma ofensa ou por algum aborrecimento que teve com alguma pessoa, independentemente de quem ela seja da família, seja do trabalho, seja de vizinhos, e ela nutre aquele sentimento ali, e aquilo ali fica guardado, como muitas das vezes as pessoas tem um chamado quarto de bagunça, e ali vai entulhando uma porção de coisa e vai ficando, e é uma bagunça, não se acha nada ali, tudo entulhado, e o nosso coração tende a acumular muitas coisas ao longo até da vida, ao longo dos tempos, dos anos, e aquilo ali fica como um quarto de bagunça, tudo amontoado, tudo entulhado. E aí o coração fica sobrecarregado. E infelizmente, como eu falei anteriormente, em alguns casos, pessoas ficam até doentes do corpo também. Aí a gente entende que se o coração estivesse com saúde, ela não adoeceria. E muitas das vezes ela tem sintomas que são sintomas no seu físico, mas quando faz um exame não dá nada. Há casos em que isso ocorre. Também há casos onde o físico é afetado a tal ponto, de tal maneira, que pode ter um infarto, que pode adquirir uma diabetes. Nós sabemos de muitos casos desse tipo. Então, quando a Bíblia nos ensina que o coração com saúde é a vida da carne, nós podemos entender de uma maneira mais aprofundada que muitas coisas que se guardam no coração, seja de que âmbito for, seja de algum ressentimento, seja de uma raiva, ou seja de uma mágoa,
ela pode, consequentemente, acarretar problemas físicos, problemas na nossa carne, né? Então, a grande necessidade de todo crente exercer uma certa vigilância sobre o coração, sobre os sentimentos, né? E nós podemos ver também, para corroborar esse versículo de Provérbios 14:30, podemos observar também, irmãos, em Provérbios 4:23, aonde a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No momento em que lemos esse versículo, podemos nos lembrar do quê? Das palavras de Jesus, das palavras do nosso Senhor Jesus, quando lá em Mateus, do capítulo 15, do versículo 19, ele diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Se pararmos, irmãos, para meditarmos na seriedade do que Jesus afirmou e comparando o que ele disse com o que Provérbios fala que nós devemos guardar, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? As saídas da vida. Então, vamos fazer uma comparação com o que o Senhor Jesus ensinou. Ele disse que o que sai da boca procede do coração. Lá em Provérbios diz o quê? Procedem as saídas da vida. Então, nos nossos relacionamentos familiares, de trabalho, com vizinhos, seja qual for, onde estivermos, devemos estar vigilantes sobre o nosso coração, porque o que falarmos, o que sentirmos, o que fizermos, da forma como vamos nos comportar e como vamos interagir com as outras pessoas e com as circunstâncias que nos cercam, né? É que vai determinar se vamos ficar contaminados, com o nosso coração pesado, contaminado, né? Porque Jesus disse isso. E vamos ter que ter vigilância com o que a gente fala também. Porque o que sai da boca, como o Senhor Jesus falou, procede do coração. E isso contamina o homem. E muitas das vezes, erradamente, a gente pensa que se a gente falar uma palavra dura, uma palavra áspera para alguém, isso vai contaminar só quem está ouvindo. Mas não. Nós, quando falamos uma palavra brusca, dura, uma palavra que vai magoar outra pessoa, nós também estamos sendo contaminados. O nosso coração também fica contaminado. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. E continuando, Mateus 15, o versículo 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Podemos ver, irmãos, o quanto isso é profundo. Jesus aqui estava ensinando que essas coisas vêm do coração, vêm do interior, vêm do profundo do coração de cada um de nós, e é onde muitas das vezes a pessoa não presta atenção nisso e acumula sentimentos e sai falando palavras árduas, palavras bruscas que vão ofender, magoar, atingir alguém, e a pessoa pensa que isso não vai prejudicá-la também. Ela prejudica quem ouve e prejudica a si próprio, né? É isso que Jesus disse, que o que procede do coração contamina o homem. E além disso, irmãos, podemos observar uma outra passagem da palavra de Deus que tem uma outra coisa que também contamina, que é a raiz de amargura. Encontramos essa passagem lá em Hebreus, no capítulo 12,
no versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha a seriedade, irmãos, do que nós acabamos de ler. Observe bem que aqui diz para que nós tenhamos cuidado. Tem que ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fala, pela forma que nós nos comportamos e que nós interagimos com as outras pessoas, seja no seio familiar, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, porque a gente, por uma raiz de amargura, podemos privar outros da graça de Deus. Então, a raiz de amargura, irmãos, é tão sério que ela perturba a pessoa que está com essa raiz de amargura. E diz: e por ela muitos se contaminem. Olha a seriedade do que diz aqui: muitos se contaminem. Uma pessoa amargurada, irmãos, é muito difícil de se conviver. Uma pessoa amargurada, ela tem a capacidade de contaminar o meio em que ela vive. Ela tem a capacidade de entristecer, de oprimir, de alfinetar outras pessoas por causa da raiz de amargura que está em seu coração. E ela tem a capacidade de contaminar as outras pessoas que estão ouvindo ela falar. Ela se torna uma pessoa de tão amargurada que ela é, que ela se torna uma pessoa indesejável aonde ela chega. Ela se torna uma pessoa quase que insuportável de se ouvir. Ela fala palavras ociosas, né? Ela fala palavras torpes, palavras pesadas, palavras que mal colocadas, de forma errada, palavras que não se deve falar em certas situações. E isso, irmãos, é devido ao coração que está pesado de tanta coisa. Por ela estar amargurada por algum aborrecimento, por algum problema interno, por ela estar frustrada com alguma coisa, aborrecida, interiormente perturbada, porque a Bíblia diz aqui que a raiz de amargura, ela perturba, então ela se sente mal, e isso ela começa a colocar para fora toda aquela amargura que está dentro do seu coração. Irmãos, isso é muito profundo, porque a Bíblia ela nos adverte, ela nos ensina que precisamos, a cada dia, fazermos uma autoavaliação para saber se o nosso coração está saudável, né? As pessoas se preocupam muito com a saúde do corpo e muitos correm atrás de médico para fazer um check-up, para fazer vários exames investigativos, para saber como está a minha saúde. Vou fazer um exame de sangue, vou fazer um check-up geral, um exame do coração, dos rins, uma ultra, e ali eu quero saber se a minha saúde está em dia. É uma preocupação natural que qualquer pessoa pode ter e pode fazer. Mas, irmãos, a avaliação do nosso coração, ela é importantíssima, porque além dela ser primordial para a nossa vida com Deus, para a nossa comunhão com Deus, porque uma pessoa amargurada, uma pessoa que não consegue perdoar ninguém, embora as pessoas peçam perdão, mas ela não consegue perdoar, porque ela não esquece, né? Ela não esquece as palavras que foram ditas para ela, aquilo fica remoendo, e ela se torna uma pessoa cada dia mais amargurada, cada dia mais infeliz, e aquilo vai corroendo o seu coração, e o coração dela se torna um coração doente, e consequentemente, em muitos casos, ela acaba adoecendo no físico também. Mas
tudo vem do coração, né? A avaliação que cada cristão precisa fazer do seu coração, como está diante de Deus, como está o coração em relação às outras pessoas que estão em volta de si. Independentemente da circunstância, independentemente dos problemas que cada um de nós enfrenta, mas precisamos buscar aos pés do Senhor este coração com saúde, que está lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne. Irmãos, que nós a cada dia possamos estar fazendo uma avaliação do nosso coração e pedindo a Deus que nos dê um coração saudável e, sobretudo, como está lá em Provérbios 4, 23, diz que devemos guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, esse é o convite que o Senhor faz a cada um de nós. Guarda o seu coração. Não deixe que a mágoa, não deixe que a raiz de amargura, não deixe que o aborrecimento, a contrariedade, a frustração pessoal contamine o seu coração. Irmãos, porque o nosso coração precisa estar sempre aberto para receber a palavra de Deus, para receber a revelação de Deus, para transbordar do amor de Deus, porque nós precisamos ser testemunhas do nome de Jesus e para isso precisamos estar com o nosso coração saudável, para que a gente possa transmitir para todos que nos ouvem, que nos veem, esse amor do Senhor, que a gente possa, irmãos, estar sempre disposto e preocupados em fazer essa avaliação diária do nosso coração e não deixar que nada, nem ninguém, nem nenhum sentimento, nenhum aborrecimento, nenhuma frustração pessoal, nada venha contaminar o nosso coração, porque ele precisa estar sempre disposto e aberto para o nosso Deus. Irmãos, essa é a meditação que eu deixo para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.